Fala pessoal, vamos lá dar uma olhadinha aqui no índice dólar no dia de hoje, 8/10, sexta-feira, dia de payroll. A gente não fez entrada, a gente só acompanhou, a semana foi positiva, não valia a pena estar colocando em risco. Mas teve boas entradas, algumas pessoas da sala acabou pegando, eu preferi me preservar, mas acompanhei para a gente ver as principais movimentações do que aconteceu, né? Então ele abre com um gapzinho de alta, faz um power breakout, acaba chegando ali perto da região de 50, continua subindo, né? Nesse momento que a gente não fez a entrada e começamos a fazer a nossa estratégia, que é sempre marcar esses topos aqui, né? Quando ocorre, fica bem interessante, né? Quando faz topos mais baixos, né? One shoulder. E aí eu já falei bastante vezes, várias vezes, né? Sobre o one shoulder. Então, nessa nossa regra de coloração, junto com o Renki Nash no gráfico atemporal, eu tenho preferência de fazer entradas quando há uma perda das 50, onde que eu possa usar o meu stop a 50 atrás, o meu stop atrás das 50. Então nesse caso aqui ele faz topos mais baixos, anda aqui, perde a 50 e faz o teste. Nesse momento aqui ele fica bem interessante, né? Porque ele tinha esse suporte, perde o suporte e aí ele testa esse suporte agora como resistência, só que tem a 50. E aí a gente tem um padrão bem interessante aqui, porque o meu stop ficaria nessa região do retângulo e a entrada ficaria na perda desses dois pavios aqui, ó. E olha que maravilha, o que acontece aqui, né? 300 pontos no índice. Então essas entradas são corriqueiras, todo dia acontece. Essa padrão one shoulder é muito boa. Gosto muito, topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro, cunha, triângulo ascendente, descendente são os principais padrões. Até no nosso link aí você pode baixar os 15 padrões gráficos que mais aparecem no nosso método com velas de Renki Nash no gráfico atemporal. É impressionante, todos os dias, né? Eu até brinco com a turma, se você se profissionalizar no one shoulder, você tem trade todos os dias. Então esse trade aqui de 300 pontos acontece, né? Depois ele tem uma reversão à média, trade de reversão à média, ele é bem interessante, mas você tem que ter um gatilho mais rápido, né? Ele dá autorização já na reversão aqui do MACD, na terceira vela positiva seria o melhor momento, né? Então quando a terceira rompe a segunda, é a hora que o histograma do MACD está acima do zero, nosso gatilho de entrada, porque novamente onde o meu stop fica, né? Abaixo das 50, sempre priorizando esse tipo de entrada, né? Então aqui com 100 pontos a gente faz uma parcial, é do nosso método fazer isso, entramos, fazemos a proteção parcial e buscamos um alvo. Então aqui deu tudo certo, era uma parcial de 100 pontos e aí o restante do trade continua buscando lá o 0,90 que chega a dar 400 pontos, tá? Então o pessoal da sala pegou esse trade aqui também. Depois ele tem uma perda de movimento, né? Padronizando aqui uma espécie de ombro, cabeça, ombro nessa região, ombro, cabeça, ombro. E aí ele tem a perda da linha de pescoço que fica, não é a região precisa, mas seria isso daqui. Quando eu entro no ombro, cabeça, ombro, perda de linha de pescoço, e eu tenho uma 50 logo à frente, às vezes eu prefiro perder a 50, tá? É uma questão de colocar ali uma entradinha aqui, um pouquinho abaixo da 50 e colocar o meu stop acima da 50. Novamente, priorizando fazer uma proteção de stop com a 50. Essa é uma estratégia, né? E aí, com 100 pontos a gente faz parcial, obviamente, que é um trade de 200 pontos. Então, com 100 pontos aqui, ele faz a parcial e puxa o stop para a entrada. Então, a gente tem várias entradas desse tipo, né? Isso aqui é 10 para as 10. Já tinha rolado aqui o payroll, né? Deu essa movimentação aqui agressiva, foi do payroll. Depois do payroll que deu essa comprinha aí, tá? Aqui no 9R ele não ficou tão movimentado assim, né? Depois teve, aqui teve outros movimentos, aqui a gente achou que ia formar um... E olha a importância das 50. Vamos lá, olha essa importância, ó. Topo mais alto, topo mais baixo, caracterizando uma shoulder. Olha aqui onde que a gente tinha marcado, tinha deixado já a linha já pronta, né? Porque precisava perder o 900, olha lá, 111,900 era o ponto de entrada para venda. Por quê?
caracterizava o ombro, cabeça, ombro, só que abaixo das 50. Aqui a linha de MACD, vou botar uma marcaçãozinha aqui também, ele tinha me indicado a intenção vendedora, né? Só que meu último gatilho, aquele checklist, topo mais alto, topo mais baixo, eu tô fazendo os ticks ali no meu checklist de entrada. Pô, eu tenho uma 50 ascendente, só vou entrar abaixo dela, porque ela pode pegar na 50 e subir, então eu não vou tomar esse risco. MACD, o que MACD está falando? Intenção vendedora, médias cruzadas. O que falta? As barras de histograma ficar abaixo de zero. Se elas não ficarem abaixo de zero, eu não tenho negócio. E aí deu tudo certo. A gente deixou marcado como a melhor entrada para venda, né? E compra seria na superação do topo menor. Então, topo menor porque ele caracterizava ali um pullback, né? Uma confirmação, ou seja, ele começaria a fazer fundos ascendentes, ó. Então ele faz fundos ascendentes, aonde que é a entrada? No pavio interior. Veja que é o mesmo movimento de ombro-cabeça, de one shoulder, só que one shoulder invertido. Então é topo alto, topo baixo, entrada no rompimento do pavio anterior. Isso não ocorreu, média de 50 ascendente, fundo, fundo ascendente, rompimento do pavio anterior, né? E aqui, esse aqui foi muito legal, que a gente fez essa análise de estudo, porque ele fez esse movimento, mas o MACD ficou bastante confuso, tá? Então o MACD, quando as barras de histograma ficou bem indeciso aqui, né? O padrão entra, valeria o risco, porque aqui eu tomaria a linha de 112,090 como uma região de interesse, né? Só que meu stop não ficaria abaixo das 50, porque ficaria um stop caro de quase 200 pontos. Quando o stop fica caro, geralmente eu não entro, eu espero uma outra oportunidade, mas era o gatilho de entrada, só que eu pego a avaliação. Então o gráfico me deixa um padrão, o MACD ficou ali um pouco confuso, e eu fiz o cálculo do stop. Olha lá, ele estava dando 195 pontos até a média de 50. É legal? É um stop grande, vale o risco? Pô, vamos deixar para a próxima. Mesmo assim, olha aí, tradezaço, né? Foi lá no 645, andou quase 500 pontos. Aí ele vai, nessa região ele pega 50, né? Briga bastante, aqui ficou muito embaçado, aqui não tinha o que fazer. Nessa região, aqui ele encontra um baita suportezão, olha aí que loucura, né? Fica ali, tal. Eu tinha, aqui outra marcação que eu tinha feito, ó. Essa marcação aqui eu fiz, tava ali na abertura de mercado americano das 11 horas, e eu tinha feito essa marcação o que, ó, ele está começando a fazer topos mais altos, meio que discretamente ele estava fazendo, não era um topo bonito, né? Mas olha aí, ó, ele começou a fazer, né, uma espécie de padrãozinho de triângulo ascendente. Então isso daria uma disposição de compra acima dessa região, tá? O que me incomodou aqui? O que me incomodou aqui nesse trade? Ele vai bem, ele anda aí 250 pontos muito bem. De repente a nossa guia de tendência não acompanha mais, mostrando ali divergência de MACD, ou seja, ele começou a fazer aqui barras mais baixas, ó. Deixa eu aumentar aqui o MACD e trazer aqui, ó. Então nesse momento aqui, só fazer rapidinho essa linha, ó, ele fica o que? Barras mais baixas, barras descendentes e velas ascendentes. Então com essa divergência aqui, se tivesse feito essa entrada, teria que fazer uma condução de stop bem justo, tá? Bem justo ali, às vezes duas barras anteriores, sabe? Sempre estando ali duas barras anteriores, conduzindo até chegar lá no alvo do 210. Tá? Acabou que nessa hora o dólar também ficou subindo. Olha para você ver, ficou o índice e o dólar subindo nessa hora, então gerava muita dúvida, né? Sexta-feira, dia de payroll, vamos fazer nada esse trade aí, vamos deixar. Mas ficou um ótimo material de estudo, né? O nosso indicador aí se provando muitíssimo eficiente. Média de 50 já ditou a tendência, ela era uma LTA, não tinha o que fazer, era só achar pontos de compra, ou seja, quando ele ficasse próximo, né? E olha só esse Power Breakout, que perfeição. Esse Power Breakout aqui, ele foi perfeito, porque ele forma essa lateralidade até ele bater
bater na 50, explodir. E olha só que se não foi livro isso daqui, né? Olha isso, olha isso, a beleza desse trade, né? Deixa eu ver se encaixa aqui na tela. Perfeito, de tanto que ele foi grande, ó. Aqui. Isso, olha que perfeição. O que é o Power Breakout? Né? Um movimento de alta ou de baixa, não importa, mas ele está nesse movimento de alta. E aí o preço fica aqui, ó, lateral, até a média chegar. Quando a média chega, ele toca na média, explode de uma vez. Olha aqui, sem parar, ele trouxe do ponto de entrada, que seria o rompimento, né? 980 pontos. Lindo, né? Lindo esse movimento, cara. Espetacular, tá? Aqui a gente já não estava mais em sala. Mas foi espetacular aqui. Chegou a bater mais de 3% de alta nesse momento, né? O nosso índice, o mini índice. Né? Obviamente, ele tem um movimento muito agressivo, ele faz uma correção. E aqui ele já começa, ó, topo mais baixo. Olha isso, topo mais baixo. Aonde que eu tenho interesse de venda, né? Somente na hora que ele perder a 50. Ó, e quando ele perde a 50 nesse ponto aqui, eu não faço a venda ainda. Por quê? Ele faz uma confirmação. Então olha aqui, ele deixa a confirmação aqui. Ó, ele bate, fura 50, volta. Aí sim ele perde. Aí o ponto ideal seria nesse rompimentozinho aqui, trazendo 240 pontos. Faz lá na média 50 de novo. Não fica mais legal, a partir daqui o movimento fica flat, quando a média de 50 está flat não é legal entrar, né? Não tinha o que fazer, apesar de fazer alguns movimentos chorados, mas quando as velas de Henki Nash elas ficam nesse formato cheio de pavio, não é legal de entrar, tá? Você pode começar a pagar caro no seu trade, porque ele pode voltar, ele está dando uma volatilidade muito briguenta aqui, não é interessante, tá? Eu não gosto de fazer trades nesse perfil de velas, tá? Aí depois ele acaba abrindo o jogo aqui para venda, deixando a 50 agora no movimento de queda, bem mais interessante até fechar o mercado, tá? Então, os melhores trades foram só aqueles que eu mostrei mesmo, né? De dólar, vamos aqui de dólar. Dólar maravilhoso também, hoje foi bacana, apesar que na hora do payroll ele ficou bem estranho, né? Deixa eu voltar aqui a tela no 4R, olha aqui que maluquice do payroll. Vamos lá, né? A gapzão de baixa, né? Ele faz essa região aqui, o teste, e aqui a gente marcou também a entrada, que foi baita sucesso na sala, né? Essa entrada aqui, ó, topo mais alto, e aí ele toca a média de 50. Na hora que ele toca a média de 50, a gente marcou, né, aonde que era a região de interesse, ó, pavio anterior foi rompido. E o stop, ó, curtinho, stop curtinho, ó, então ele pega lá, aí sim ele deixa para nós aqui 7 pontos. Qual que é a regra? 5 pontos faz parcial, stop no 0 a 0, tá? Stop no 0 a 0. Aí se ele for embora, ótimo, maravilha. Se não for, aí ele te tira no segundo lote com saldo positivo ainda. Faz a reversão. Geralmente esse padrãozinho aqui é bem interessante, ó, quando ele vem perdendo forte, ele faz essa ponta aqui, logo ele dá a vela vermelha. Então as velas negras, que são as velas de indecisão, né, que é o cruzamento de média, ela fica bem rápida, e aí logo as velas vermelhas aparecem com o corpo delas grande, né, que o maior corpo que o Henki Nash deixa para nós aqui é de aproximadamente 5 pontos. Então, quando ele já começa a fazer esses corpos grandes aqui, é bem interessante de entrar. Poderia entrar na terceira com a segunda, que era onde o MACD me autoriza. Tá aqui, ó, autorização do MACD, ó, cruzamento de médias na intenção de venda. Primeira vela vermelha eu não entro, tá acima de 0. Segunda tá positiva, a terceira ela tem força. Então, a terceira com a segunda seria aqui o ponto ideal. Deixa eu pegar aqui essa marcação, que seria isso aqui, ó. Por que que eu queria ali? MACD me autorizou e meu stop é curto. Meu stop é curto, tá? Então aqui no máximo ele estava me pedindo 3,5 pontos, né? Quando é 3,5 pontos eu uso 5. Eu só não gosto de usar acima de 5. Acima de 5 pontos eu tento evitar. Mas se ele está me dando 5 para menos, tranquilo, eu boto 5 lá. E aí eu tinha o alvo aqui de 510 aqui, né? Tá lá para parcial, 5 pontos. O stop desce, né? O stop desce, faz a parcial, ele acaba dando aqui
10 pontos. 10 pontos. Aí com 10 pontos a gente faz o quê? Puxa o stop para 5, porque aí se ele voltar, te tira com 5. E foi o que aconteceu, né? Ele volta, te tira com 5. Depois ele faz outro desenho de novo, ó. Tá vendo aqui? Fura 50, deixa. Ó, repetido o padrão, ó. Furou a 50, fez pullback na confirmação do rompimento, foi embora. Ó, de novo, né? Esse trade aqui eu lembro que a gente marcou na sala e acabou de novo fazendo parcial. Então tinha sido duas parciais e um trade com 5 pontos completos, né? Aí paramos porque vinha o payroll, né? Acho que nesse trade aqui acabou sendo o último. E aí veio o payroll. 9,29, perdão, a gente analisou ele, mas não entrou. Porque era a questão do payroll, isso mesmo, tá? A gente tinha feito a marcação aqui atrás, ó, nesse pavio, me desculpe. Agora que eu lembrei, por causa do horário, já era aqui perto das 9h25 e tal, paramos aqui e deixamos rolar. Quando entrou isso daqui, meu, é loucura. Olha aqui no tempo aqui embaixo, ó, 9h29. Olha o tanto de vela que ele abriu em menos de um minuto, ó. Isso aqui tudo foi em menos de um minuto. Tudo HFT, torando o pau aí, né? Aqui, 9h30. Olha isso, olha o tanto de vela, um minuto, ó. E foi. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. 9h31 aqui. Então aí, depois aí foi a hora que deu a notícia, né? Que não foi tão bem esperado como tava todo mundo achando. E acabou depois a gente esperando o mercado das 10 abrir para ver como reagiria, né? Olha para você ver, ele fica bem enrolado, a média de 50 fica reta, não tem o que fazer, média de 50 reta não faz nada, abre mão, tá? Esse aqui é um cenário que a gente pode abrir a mão, né? A gente não precisa ficar nele. Esse trade aqui foi bem legal, ó, das 10h40, porque ele abriu aqui, deixa eu apagar essa linha, que ela é um assunto lá da frente, mas ó, ela faz aqui o ombro. Deixa eu apagar aqui. Ó. Ela faz o ombro. Perdão, ela faz one shoulder, né? Que ela faz o topo mais alto. Né? Ela faz o topo mais alto. Aí ela busca um topo mais baixo. E aonde é o nosso ponto de interesse? Né? O nosso ponto de interesse é na perda desse pavio. Legal. Né? Então ele chega a dar uma entrada aqui. Foi até comentado. Parcial, stop no zero e rapidamente tirou. Já tirou o segundo lote no zero e ele faz a reversão. Essa reversão, se você perceber, é um fundo duplo, né? Um fundo duplo. Então o interesse de entrada aqui é no rompimento do pavio anterior desse topo duplo, fundo duplo, o rompimento do pavio anterior. Só que aí a gente tem o que? A 50. Então, obviamente, eu espero a autorização do MACD. Então, na terceira com a segunda, na quarta com a terceira vela, ó, você conta aqui, ó, as barras de histograma. 1, 2, 3, 4. A quarta rompendo a terceira seria meu ponto de interesse, porque o stop ficaria abaixo das 50, né? E aí sim, ele rola a parcialzinha aqui de 5 pontos. Stop vai para a entrada. Olha, ó, chega a passar um calorzinho, mas o trade vai embora, chegando a alcançar lá a linha do preço de fechamento, 17 pontos, tá? Bem técnico esse trade aí. Por que a gente falou no alvo do preço do fechamento do dia anterior, no 38,50, região muito forte, né? Região muito defendida. Então o interesse era ficar ali, porque ele já teve bastante trabalho para chegar lá. Ele briga mais um pouco ali e acaba perdendo, né? Faz, olha aí, nitidamente aí um topo duplo, né? Uma regiãozinha aqui de topo duplo, ficamos esperando ver o que acontecia e acaba perdendo depois, olha aí, a região de mais interesse, né? Ó, seria isso daqui? Seria. Dava para entrar um pouco antes? Lógico que dava. Nessa situação exclusiva. Por quê? Ele perde. Então ele deixou aqui um topo. Né? A gente traz aqui esse cenário para cá. Ó. Um topo. Olhando numa visão maior. Um topo duplo, um ombro, cabeça, ombro. Que melhor você ver. Mas só que aqui tem um topo mais baixo é a perda das 50. Lembra do padrão que a gente está cansado de falar aqui? Só nesse vídeo aqui, quantas vezes eu já falei, né? Então abaixo das 50 aqui, meu stop fica acima das 50 com 5 pontos, stop barato, né? Ele não me exige tanto, ó. Da entrada que eu tô aqui, se você puxar são 3,5 pontos, mas eu já coloco como padrão stop de 5, né? Com 5 pontos parcial, tranquilo. Stop vem aqui para a entrada
e aí a gente tenta conduzir o trade por mais tempo, né? Ele tem aqui um cansaço, obviamente tentaria sair quando aparece um cansaço, tentaria sair com 10 pontos. Esse trade não fiz, já não estava mais em sala, isso aqui é só para a gente ler o que aconteceu no mercado e para vocês entenderem um pouco como é feita a leitura das entradas. É esse tipo de entrada, com o padrão de velas que a gente usa no Renkiashi, no gráfico atemporal, com essa regra de coloração que a gente tem, tá? Mas juntando, como é que diz, e essas marcações, né? Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom para você entender. Deixa eu pôr aqui no 12R que você vai ver de longe. Fica bem interessante, fica bem mais fácil, né? Então, olha lá, são regiões bem técnicas para que a gente possa conduzir os trades com alvos específicos e não ficar perdido, né? Então, são várias guias que nos mantém vivo nesse trade aí, tá? Então, olhando aí no 12R, né, que é um renko maior, o dólar aí deu várias oportunidades também, mas em tempos menores. Então, você vê as marcações que eu fiz aqui, ó, né? Olhando no 12R aqui, bastante estresse, né? Então, é isso aí. Vou voltar aqui pro 4R. E aí o dia fechou aí também abaixo, pertinho da linha de 38,50, né? Hoje esse ponto aí foi um ponto de extrema briga. Aqui finalzinho do dia, só para deixar registrado, né? Olha aqui, ó, padrão toda hora, né? Ó, fez um topo duplo, então já começou um padrão de reversão. Ele deixa um topo aqui acima das 50, ele deixa um topo mais baixo acima das 50. Ele toca 50, sobe, deixa o topo mais baixo. Aí sim eu venho aqui, ó, marco. Esse pavio anterior, abaixo das 50, é meu gatilho de entrada. Ó, quantos pontos ele dá? 7 pontos, 5 pontos de parcial e proteção. Segundo lote, poderia sair com mão inteira aí, por causa do horário, obviamente, né? Tá? Mas isso é para registrar padrão. Olha aqui outro, ó, padrão invertido. Dá um fundo mais alto depois do toque das 50. Aí acima das 50 é o ponto de entrada? É o ponto de entrada, né? E aí ele fica ali segurando na média de 50, mas ele se mantém firme até chegar lá, ó, 8 pontos, né? Então aqui o meu interesse seria justamente esse. O alvo na 38,50, já que a região é uma região difícil, tá? Então essa aí é uma leitura do que a gente faz todos os dias em sala ao vivo. Todos os dias em sala ao vivo a gente faz isso, faz esse tipo de leitura, vai acompanhando e mostrando como que é o nosso método, como que é o nosso jeito de ler as principais entradas e o porquê que elas são mais seguras do formato que a gente faz, tá ok? Então é isso aí, tá? Forte abraço, até a próxima.